Olá, muito bom dia. Tu já ouviste falar muitas vezes de cores frias, cores quentes, a temperatura da cor, mas tu sabes na prática como é que utilizas esses conceitos para alterar as tuas obras? Neste tutorial eu vou utilizar dois exemplos práticos para te mostrar como é que se utilizam as cores para alterar a temperatura dos teus quadros. Por isso, se queres saber, fica neste tutorial até ao fim. Vamos a isso! Vamos pôr aqui as cores frias, quentes. Uma encosta aqui, uma casa, aqui outra casa mais abaixo, uma porta e uma janela. Depois pomos aqui umas pedras para aqui, montanha. Aqui a mesma coisa. O resto é igual. Portanto, esta é a nossa paisagem, muito simples, porque para quem não sabe, as cores frias são o azul, o roxo e o verde. As cores quentes são o amarelo, o laranja e também o verde. Vamos criar aqui esta paisagem e vamos começar pelo céu. E o céu, eu vou fazer o mesmo céu para os dois cenários, depois logo veremos mais tarde como é que nós podemos ajustar o céu. Nem vou pôr nuvens para não haver aquele truque um truque baixo de com nuvens é mais frio porque a gente associa ao inverno. Não, vamos pintar um céu com a mesma cor, azul ultramarino, juntar aqui um pedaço de branco e vamos então pintar aqui os nossos céus iguais. Sem nuvens, como vos disse, sem grande preocupação aqui do desenho, como sempre. Aqui o que interessa é que vocês aprendam as coisas e não estou aqui a fazer as obras, não é? E temos aqui um céu único, só para não ser aquele truque, fizemos aqui um céu, já é um céu diferente de um lado e do outro e assim vocês enganam porque já dá uma ideia. Não, eu tenho aí um tutorial que é sobre como pintar céus, em que mostro que o céu é sempre a primeira coisa a pintar. Depois lá explico porquê, que se ainda não viram, procurem. Aprendo com o Fernando como pintar céus. Mas é uma regra. Primeiro pinta-se os céus e depois pinta-se os elementos. E pronto. Temos aqui o nosso céu igual, ligeiramente igual, não é? Depois cada vez que pintam um céu também tem as suas nuances, não é? Mas está aqui um céu igual de um lado e do outro. E agora vamos pintar então a casa. Neste lado vou pintar a casa de branco com um bocadinho de azul, não é? Vou buscar aqui um bocadinho de azul, muito pouco. E vamos pintar então a casa de branco. A casa é branca e estes flecos de azul, eu podia dizer, não pintas a casa de azul, é diferente. Mas vamos deixá-la assim, mais branca. Se por acaso, do outro lado, eu vou usar o branco sim, mas vou-lhe pôr um bocadinho de um tom amarelado. Também ligeiramente. Tenho aqui os lápis, este lápis. Eu vou pôr aqui bastante branco para o mesmo tipo de pastosidade, só que tem aqui um tom amarelo. Vou limpar aqui este azul, assim, um óleo é muito fácil fazer estas limpezas, está bem? E agora, vou pegar aqui num pincelinho com o preto e vamos fazer aqui, por um lado, as sombras. Fazemos as duas sombras aqui com preto, porque este é branco. Aqui as sombras da casa. E depois aqui faço também o mesmo preto e ponho-lhe aqui um bocadinho. Mesmo preto. Aqui podia fazer um truquezinho que era fazer já aqui umas sombras diferentes, não é? Mas não.
E depois vou marcar aqui as janelas conforme nos dois lados. Aqui com porta e a outra janelita aqui. Depois vamos pintar o teto, os telhados. Vou pôr aqui o mesmo vermelho. Aqui o vermelho. Não vou tocar aqui no azul para aproximo. E aqui o mesmo vermelho. Não estou preocupado muito com fazer aqui uma coisa perfeita, deixar secar, não. É mesmo este vermelho. O mesmo vermelho aqui também para este teto. Ok. E depois, para marcar a diferença, aqui na parte das cores quentes vou-lhe juntar um pouco de laranja. Ok? Laranja e laranja. E ali nas cores frias vou-lhe juntar um bocadinho de roxo. Este roxo é um bocado transparente. Ok? Estão a ver? Aqui há algumas diferenças, mas são cores frias e cores quentes. A única coisa que está igual é o céu. Agora, vamos fazer aqui as pedras. Vou fazê-las com amarelo, azul e vermelho para dar aqui um castanho. Só que vou construir aqui também com amarelo as partes das luzes, dar mais amarelo aqui às pedras, enquanto que aqui, neste lado, eu vou fazer as luzes com branco e roxo. Com branco. Fiz a luz com branco e roxo, enquanto que aqui mantive as cores. Posso pôr agora com o pincel só para juntar, para desaparecer aqui estes brancos. E aqui também faço a mesma coisa com o outro lado do pincel, só para dar esta impressão. E depois o terreno. O terreno, a base que eu vou usar é amarelo. Só que aqui eu vou pintar de amarelo. Aqui na porta, assim uma coisa mais. Vou pintar de amarelo. E depois vou-lhe dar aqui uns toques. Depois a sombra, posso pintar a sombra com o complementado do amarelo, que é o roxo. Isso não tem problemas nenhums aqui, não é? Aqui. E aqui também. Desde que a sombra está para aqui, posso pôr aqui as sombras com o roxo, não é? Que é o complementado do amarelo, porque é assim que se fazem as sombras também. Uma sombra, intuito só. Depois, no outro lado, sim senhor, vamos ao amarelo, mas agora vou usar aqui, neste amarelo daqui, eu vou dar aqui uns toques de laranja para aqui na proximidade, para acentuar um bocadinho esta noção de cores quentes, não é? E depois fica ali vou-lhe pôr uns tons de verde, não é? Como aqui e aqui, mais ou menos a mesma coisa, aqui mais junto às pedras também, para simular aqui a sombra. Aqui a sombra, neste lado
céu também amarelo, também lhe vou pôr roxo, a mesma coisa aqui também, não é? A mesma questão aqui de roxo. Aqui a sombra é igual. Vamos completar aqui só. Nós até podemos pôr-lhe com um bocadinho de azul, vermelho, para dar aqui um tom mais escuro às rochas, não é? Com o mesmo tipo de sombra. Há realmente aqui uma noção, não é? De frio e quente. A questão do céu, que eu pus igual. O que é que vos parece? Aparentemente o céu mais claro seria o mais luminoso. Mas há uma coisa que é o conceito de saturação, que eu mostrei num vídeo que fiz anteriormente, em que a cor mais saturada contrasta mais. E estas são mais complementares do que esta. Ou seja, se eu digo um tom verde, este azul faz sobressair menos o terreno. Portanto, também mostro isso naquele tutorial da Matiz que eu recomendo, que está aqui em cima. Mas o céu mais frio é o céu mais claro. E nós vamos fazer então um céu mais claro deste lado para acentuar essa diferença. Agora já se nota algum frio entre um lado e outro, ou seja, mais frio as casas, o telhado, o terreno, as próprias pedras. Mais saturada, mais contrastante, mais destaca. E vamos então, se quiserem facilitar a mistura deste branco com o céu, o que vocês vão fazer é tirar tinta azul, é? Por aqui a tinta, tirar a tinta azul da tela, com muito cuidado, não é? Estamos a tirar tinta, para depois, quando fizermos aqui a mistura de branca, não ser mais fácil. Portanto, este é um truque que podem fazer, já que tiramos tinta com o papel, não é? Claro, aqui ele vai ser mais fácil de aplicar, não é? Vai ser mais fácil de aplicar. Vamos aqui definir os contornos das coisas e depois fazer aqui o céu mais branco. Só para terem uma ideia, não é? Agora, porque eu podia pôr aqui umas nuvens e de verão vocês depois associavam as nuvens ao inverno, ao frio e a paisagem estava mais fria. Mas eu não pus nuvens. Não pus nuvens para não vos dar para não fazer esse truque baixo, que era as nuvens sem sabermos. O que acontece é que este é um céu mais branco, mais claro, aparentemente mais luminoso, mas se vocês compararem depois, e já vos vou comparar também esta mesma cena, não é? Já vos mostro ao lado, aqui um céu também mais ou menos homogéneo como este, mais claro e mais frio, porque perdeu saturação. E portanto temos aqui uma paisagem mais fria, apesar da paisagem ser a mesma. Isto podia ser agravado se eu aqui, em vez dos amarelos, pusesse mais castanhos esverdeados, não é? E aqui podia ser ainda mais agravado, mais quente, se pusesse mais vermelhos e as próprias casas mudassem. Mas eu tentei fazer a mesma cena num dia de inverno, num dia de verão, mas com os elementos muito parecidos, para não ser um truque muito baixo. Mas podem ver aqui a diferença que há entre a utilização de cores frias e cores quentes. Chegamos então ao fim deste tutorial sobre a temperatura das cores, as cores frias e as cores quentes. Espero que tenha sido útil. Se gostaste deste tutorial, dá um like, não te esqueças, mas também podes ver este tutorial que é muito interessante, que aborda o mesmo tema, a mesma temática. Já agora, as subscrições, as ativações são muito importantes para ficar a saber o que é que nós temos preparado para ti. E um último pedido, que sejas muito feliz, que te divirtas a pintar e a desenhar. Obrigado.